Agora são 7 horas mais 6 minutos em Aracaju. Já está aqui conosco o presidente da Associação Sergipana dos Criadores e Preservadores da Raça Mura. Luiz Alberto, bom dia. Bom dia, Pedro Rocha. Bom dia, o Paulo Anderson. Bom dia, o nosso assistente aqui, o Diego. Bom dia a todo o público que nos assiste pela live Instagram, @emrevista, e ao público que nos ouve em casa através da Rádios Net, é Anchieta FM Aracaju, viu? Aí você entra lá, Rádios Net, Rádios Brasil, você clica Sergipe e depois vou estar lá. Cidades ou regiões, Aracaju, aí você clica Aracaju, ela é a segunda do dial, viu? É a segunda do dial. Nós vamos falar de que hoje? Hoje a gente vai falar sobre a historiografia da ave combatente, destacando os seus principais registros. Antes de iniciar a nossa apresentação, eu gostaria de mandar os parabéns para uma equipe que veio ontem de Fortaleza aqui para Aracaju para conversar com a gente e com o anfitrião dos mesmos, o engenheiro Ricardo Justino. Isso para demonstrar o quanto a avicultura esportiva ela busca alternativas e está organizada. Quer dizer, o pessoal saiu ontem de Fortaleza e veio para aqui para Aracaju para apresentar um projeto modelo e pioneiro envolvendo a ave combatente. Então eu queria mandar um abraço para o Helder e o Albino, que são dois irmãos, e ao Ricardo Justino por esse empenho em estar sempre querendo unir, né, as figuras que se destacam no universo do galismo a nível de Brasil, com o intuito de elevar e dar publicidade a essa ave combatente. A historiografia ela traz registros importantes da presença do nosso animal e que se estende até os dias de hoje e se torna presente no imaginário popular. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer a apresentação do público de uma poesia de nossa autoria. Sua autoria? Que o título o cedreiro aí veio arrepiando hoje, viu? O título é Retrato de um Vencedor. Destemido combatente que a todos extasia, seja em uma arena cheia ou em uma arena vazia, o seu espírito de guerreiro como um raio contagia, envolvendo aos presentes na mais sublime harmonia. Quando entras na arena, és ovacionado de pé por todos que compreendem a coragem com que lutas. Tu, imbatível guerreiro, dos seus amantes desperta a mais sublime paixão, a criação de um afeto. Se ocorrer no combate, do sangue rubro jorrar, não se aperreie semelhante, jamais irei te envergonhar. Usarei a dor dilacerante para os meus valores revelar. Se necessário, me vergarei, sem ao menos um grito soltar. Galhardia não confundam, a beleza é um atributo, mas sobrevive com a coragem o seu maior atributo. As vitórias só acompanham aos que fazem melhor uso da coragem como virtude, não da beleza como atributo. Por todos sou aplaudido quando do ápice da vitória. Sou realmente galo de briga, guerreiro bom de espora, guerreiro de todas as horas que nasceu para lutar. Mas a minha verdadeira luta é ao seu lado poder estar. Sou fruto da sua escolha, muito bem avaliado. Agregando alguns valores, serei melhor conceituado. Assim, alço da condição de frango novo a galo errado. Na busca por oponente, logo serei emparelhado. Nos combates já vividos, sempre fui vitorioso. Os valores se confirmam, se enlaçam e dão um nó. Vivo hoje o reflexo das conquistas do passado, ostentando minha foto em um quadro estampado. Na galeria entre os grandes que fez história no passado, estou eu ali presente, muito bem classificado, incluindo a minha história para análise e colaboração da avicultura esportiva, a nossa maior paixão. Parabéns! Parabéns, gostei da poesia
né? Não é daquelas poesias chatas, cheias de palavras difíceis, né? E aproveitar esse gancho seu agora, se você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, gosta de poesia, já escreveu alguma, grave no áudio e mande aqui pra gente, que a gente exibe sem problema nenhum, viu? Pelo número, você grava, manda pelo zap o 99952 5205 992 5205. Mande aqui para o zap da Anchieta, que a gente vai exibir, viu? Qualquer poesia, contanto que não seja aquelas tipo imoral, né? Porque tem a poesia que aparentemente é imoral, mas não é. Ela é realista e é inocente, apesar de deixar assim um tom. Eu gosto muito da poesia matuta, né? E aí às vezes tem algumas que ela deixa um tom um pouco assim, deixa nas entrelinhas assim um pouco de malandragem ou de palavrão, mas não é da inocência do poeta, né? Da inocência do poeta matuto. Mas se você é um poeta, está assim meio constrangido, sem saber onde expor a sua poesia, grave um áudio e mande aqui para o nosso zap, o zap da rádio Anchieta FM, o 999525205. Uma piada bonita que você tenha, uma piada gostosa, pode gravar e mandar para a gente, que a gente exibe aqui. Agora mande o nome direitinho, onde mora, para que a gente dê o crédito, né? Porque tem muita gente aí que pega uma poesia, uma piada de alguém, não dá o crédito não, né? Fala como se fosse dele. E não é dele. Mas Luiz, vamos deixar os entretantos, como dizia o Dorico Paraguaçu, e vamos aos finalmente. Então, Pedro, a nossa participação hoje ela tem esse objetivo. A poesia ela retrata na realidade a compreensão e o sentimento que existe na relação entre o criador e sua ave. E descreve um pouco o processo de escolha, porque o animal de fato ele precisa estar bem classificado para fazer companhia ao dono. Se não for um animal bem classificado, bem avaliado, ele não faz parte do plantel. Por isso existe a necessidade de uma boa classificação. Mas vamos à historiografia para demonstrar o quanto ela é importante no retrato da existência desse animal dentro de uma cronologia histórica. Eu mencionei em apresentações anteriores que o Códigos Filosóficos e Políticos dos Brahmanes, né, traz aquelas primeiras regulamentações envolvendo as aves combatentes. Isso escrito aproximadamente no século II, dura nesse período do século II antes de Cristo ao século II depois de Cristo. Mas eu encontrei o seguinte: o que é que esse código traz no tocante aos jogos e dos combates entre animais? Ele traz no artigo 639, eu vou abrir aspas: o jogo ordinário é aquele em que se emprega objetos inanimados. Atenção, professores de história, que hoje se converteram, aquela turma. Então, prestem atenção, viu? Esse código filosófico político ele é chamado, no caso, de código de Manu, né, onde estão os primeiros indícios. Então, ele traz o seguinte: o jogo ordinário é aquele em que emprega objetos inanimados como dados. Chama-se aposta o jogo no qual se faz servirem seres inanimados, como galos, carneiros, e a que precede uma aposta. Isso para demonstrar que, quer dizer, 5.000 anos atrás já existia. Isso aqui é um dado histórico que está registrado, que revela indícios de uma eventual busca de regulamentação em um esporte que a gente sempre usa, quem é do universo da avicultura esportiva, como milenar. E isso realmente vem para comprovar. Existe um livro que a gente tem o hábito de se reportar ele como se fosse um livro apenas erótico, exótico, que é o Kama Sutra. E o Kama Sutra ele traz no capítulo 2, na parte 1, as 64 artes do amor. Isso é cultura. E entre essas 64 artes do amor, existe uma que é que aquela mulher que vai se casar, ela deve ser instruída por uma mulher já casada a saber, a ensinar como deixar um animal preparado para o combate. Isso para demonstrar o quanto essa cultura ela é viva e presente na historiografia e se perpetua ainda hoje no imaginário popular.
Se a gente for contextualizar esses fatos, com certeza a mulher tinha que demonstrar essas habilidades e esses dotes como uma forma de cativar ainda mais a companhia do esposo. Tá vendo? Não estou dizendo aqui que é o correto. Alguém vai dizer, mas é machismo. Não, eu estou tentando contextualizar. Hoje tudo está errado. Para demonstrar que a presença desse animal estava e é um registro histórico acessível a qualquer pessoa da população que tenha curiosidade de buscar compreender. Existe no Camboja um prédio, né, que é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, que é o Enguia Coruatá, que existe relevos de pintura. E se você for observar, data do século IX ao século XV a existência desse monumento. E neste prédio, que é tombado pela Unesco como patrimônio, existem relevos de passagens desses animais como um registro histórico. Veja que eu já apresentei culturas distintas. E ainda vai além. No Extremo Oriente, se a gente for observar, diferente da presença deste animal, existe um advogado especialista nas aves combatentes, um francês, que é o Olivier Danay, que ele apresenta um dos imperadores japoneses, a pronúncia em japonês vai me pegar, né? Eu vou tentar portuguesar, viu? Yuriarku. 900, veja a dificuldade da pronúncia. Todos os nomes em japonês terminam assim. Ele diz o seguinte, que esse imperador... Com essa última sigla. A cada 3 meses no ano, ele convocava os nobres do Japão para fazer apresentações dos seus animais para que ele pudesse apreciar. E se a gente for parar para analisar, o Japão ele tem um valor e um significado muito grande dentro do universo da ave combatente. Há exemplo de 2 raças que muito contribuiu para o melhoramento da nossa ave nacional, que é o tuso e o chamo. Sendo que o segundo ele veio com uma esperança muito grande de melhoramento do nosso animal nacional, mas não se deu muito bem. Foi considerado como um animal covarde, tinha lá suas qualidades, mas não era aquele que o criador buscava, um animal de fibra, de coragem. Mas através de cruzamentos com os malaios nativos, houve uma participação muito importante, porque os animais inclusive chegaram, de acordo com alguns relatos históricos, a ganhar em massa corporal em torno de 1 quilo. Então os animais que combatiam no Brasil, digamos que oscilavam ali de 1,8 kg a 2,4 kg, passou a um universo de 3 kg a 3,4 kg. Hoje é a média. Tem animal de 4, tem animal de 2,8. Mas tudo isso em decorrência dessa colaboração desses animais que tem no Japão a sua nacionalidade, né? Isso. Se a gente for parar para observar, no Egito foi encontrado na descoberta da tumba de Tutankhamon a presença de uma ave combatente. Isso para demonstrar que era algo que estava envolvido e relacionado tanto com os nobres quanto com as pessoas mais simples. Então, dentro da tumba de um faraó egípcio, existia a figura da ave combatente. Na Grécia, eu já mencionei em programas anteriores, o grande general Temístocles, enaltecido pela vitória contra Xerxes, oficializa o combate entre esses animais na Grécia como uma expressão nacional naquele país. Então, Atenas começa a oficializar o espetáculo entre animais combatentes em decorrência dessa vitória, por dar a esse povo as características de coragem, valentia. Isso se reporta àquela passagem que Temístocles, quando vê 2 animais combatendo entre si, para o seu exército e usa aquele exemplo do combate para motivar a tropa. Esses animais não brigam por deuses, por esposa ou pelo seu país, lutam apenas com o objetivo de não se render ao outro e dessa forma despertar o encorajamento. É só ver o javali na selva. Quando a fêmea está no cio, o mais forte é quem manda. E o mais fraco tem que se virar para arranjar alguma coisa lá também, viu? Tava lá. Olha lá, Pedro. Capitão, um abraço para o senhor, um abraço para os amigos aí de Nossa Senhora Aparecida, viu? Pessoal, às vezes eu não particularizo os parabéns ou o agradecimento. Capitão, quando encontrar alemão, diga a ele que eu mandei um abraço para ele, viu?
às vezes eu não estou aqui mandando os parabéns para A ou B, porque assim, existe dentro do universo da avicultura um número muito grande de criadores. E aí eu fico no receio de dar os parabéns e lembrar de alguns nomes e esquecer de outros e ser crucificado. Então sempre que eu me reporto a todos aqueles que colaboram de forma direta ou indireta para que esse momento aconteça. E a associação, ela só existe porque existem vocês. Então o agradecimento vai para todos sem particularizar. Pedro, voltando à historiografia, né? Vale lembrar aqui também a importância dessa ave dentro do universo cristão. Toda a igreja, principalmente na Idade Média, carregava a figura de uma ave combatente lá em cima, em suas torres. É verdade. Como ali em Laranjeiras tem um. Tem uma igreja do Galo em Laranjeiras, em homenagem ao Galo. Exatamente. O ponto alto da liturgia católica traz a missa do Galo, como eu já lembrei aqui no outro passado. Também. Isso para demonstrar o quanto a ave estava presente. Se a gente for observar, outro ponto culminante do Galo dentro da mística e da liturgia cristã está no tocante à lembrança da traição do Pedro. Antes do Galo cantar, haverás de mentir 3 vezes. Então veja, o Galo está presente nesses ambientes todos. Se a gente for parar para analisar, 2 países carregam a ave como símbolo: a França e Portugal. Os Estados Unidos, por um voto, relatos de alguns historiadores, a ave combatente não é o símbolo nacional daquele país. Então observe que dentro de determinados contextos, essa ave tinha um valor muito importante. Era de fato um animal cultuado. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII chegou a criar dentro das acomodações ali dos palácios um rinhadeiro para assistir de perto, dentro do seu ambiente ali totalmente seguro, e claro, um grupo seleto, isso para demonstrar que a avicultura esportiva agrega gregos e troianos, como diz a história. Gregos, troianos e afins. Então, para não dizer baianos. E aí o que acontece? Veja, dentro das imediações de um palácio, um rinhadeiro. Isso para demonstrar o quanto esse esporte ele era vivo naquela época e continua até hoje. Talvez não possa. Hoje em alguns lugares na clandestinidade, como é o caso do Brasil. Se houvesse a regulamentação, todo mundo teria coragem de se identificar com o esporte e sair do anonimato. Eu sempre friso, essa ausência da regulamentação, essa omissão do poder público em regulamentar cria um ambiente que algumas personalidades do universo policial, jurídico, vê como marginais. E na realidade, o que essas pessoas fazem no anonimato é pura e exclusivamente por desconhecimento e medo do estigma que é posto por um grupo que nos combate, que todo mundo sabe são os ambientalistas de cunho vegano principalmente. Então o que é que essas pessoas fazem? Vivem nas sombras. E enquanto de fato o esporte estiver nesse universo, abre-se margem e precedente para que de fato pessoas de má índole passem a participar. Porque está no anonimato, mas se houver uma regulamentação onde possa ser apresentado qual é o percentual de lucro que esse esporte traz como contribuição para o país, eu tenho certeza que se houvesse a oportunidade para que alguém voltado à estatística pudesse apresentar essa contribuição que a avicultura esportiva dá para o agronegócio, o poder público iria atrás, porque ele passaria a ter uma grande fonte de receita, o que existia no passado. Existe um livro de um galista bastante conceituado que precisava ser muito mais conhecido, que é o Francisco Elias, onde em uma obra dele, Galos de Briga, Brigas de Galo, ele apresenta um funcionamento dos rinhadeiros no Brasil e tem passagens que ele evidencia de que existia a arrecadação no estado do Rio de Janeiro para o município. Então as associações, os clubes, eles, para ter a licença de funcionamento, eles tinham que pagar. E chegou a ser, na Inglaterra, uma das grandes fontes de renda. Então isso para demonstrar que se no passado houve uma cobrança para que isso fosse regulamentado, por que não dar ainda que os galistas precisam entender, a avicultura esportiva ela tem que se moldar às inovações tecnológicas.
elas precisam compreender que o universo ele é cíclico, então existe um movimento e você não pode ficar estático. É necessário que às vezes, por mais que seja desagradável, mas a gente tem essas quebras de paradigma. Então, como é que o galismo pode evoluir a ponto de ser aceito por uma grande parcela da opinião pública? A gente não está em busca de unanimidade, porque tem um ditado que diz: toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. O que a gente quer, e é verdade. Pronto, o que a gente busca é que uma parcela da população possa compreender essa expressão cultural. E para que ela possa ser regulamentada, o criador, o aficionado, o amante, ele aceita abrir mão de algumas coisas. O que se precisa é abrir um espaço para diálogo e apresentar determinados produtos. Existem várias pesquisas, vários projetos em andamento no Brasil com o intuito de melhorar a expressão cultural com a ave combatente. Eu vou trazer um dado para você ver o quanto é importante e o quanto é presente vindo para a modernidade sobre a presença da ave combatente no imaginário popular e no mundo. A princesa da Romênia, Irina Valker, foi flagrada com o esposo organizando rinhas de galo na zona rural nos Estados Unidos, no estado de Oregon. Em que ano? 2014. Então você observe o quanto existe de pessoas envolvidas com essa expressão cultural que sonha, que deseja em ver essa prática regulamentada. Quer dizer, uma princesa sediando eventos em um estado que hoje está proibido, mas que foi um dos grandes, aliás, um país, mas que foi um dos grandes países onde os eventos traziam muito lucro. Tem um dado do Sérgio Alves Teixeira, um pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de antropologia, que ele falava em 10 milhões de lucros em um estado com esse evento. Então observe que existe uma... Se é tudo que é regulamentar rende para o estado, tudo. É só você ver, por exemplo, alguns outros esportes que antes eram jogados às traças, que se profissionalizaram e hoje rendem milhões. Vamos a uma luta de UFC ou MMA, sei lá. Os ingressos vendidos 5% para o município, né? E isso tem os canais de aposta. Aí vem os canais de aposta, vem transmissão de televisão, patrocinadores, produtos, tudo. Grandes redes farmacêuticas trabalhando em suplementos. Se não fosse regulamentar, teria isso. Não. E as lutas teriam. E o que a gente busca é esse tipo de entendimento. Queria eu que grande parcela da população pensasse como você, Pedro. Ô Luiz, não, eu acho o seguinte, por exemplo, nos Estados Unidos, um exemplo grosseiro, que é uma coisa que eu não desejo para o Brasil, mas os Estados Unidos é um dos países que mais sofreram com o tráfico de drogas e sofre até hoje. O que é que eles resolveram fazer agora? Regulamentar o uso, digamos, terapêutico, né? E cobrando impostos caríssimos. E está todo mundo ganhando dinheiro. O traficante é que passou a não ganhar, porque já tem quem faça o plantio legalizado. E entre o cara que vai vender ter o produto legalizado ou não, ele vai legalizar. É como, por exemplo, a rinha de galo. Eu não vejo por que não regularizar no Brasil, né? Não regularizar a chamada vaquejada. Vaquejada, meu amigo, eu fui uma vez lá naquele parque Zezé Rocha, em Lagarto, parecia um formigueiro de gente, aquele povo todo pagando ingresso, 5% daquilo, quanto daria? É como o professor de Sociologia, na apresentação anterior, colocou aqui, o professor Dinar. Mas eu tenho uma pergunta aqui de Jonathan. Ele diz: Luiz Alberto, é sobre as bolsas que transportam os galos, como pode provar que elas são confortáveis para os galos? Não foi o Jonathan, não foi Luiz Alberto que disse, não, fui eu. Eu acho, não é melhor do que aquele pessoal que vende a galinha, sai com ela amarrada pelos pés dentro num pau, carregando ela de cabeça para baixo. Então uma bolsinha daquela não é confortável, não? Jonatas, obrigado pela pergunta, por estar interagindo com a gente. Veja bem, é necessário que a pessoa compreenda sobre aquilo que ele
busca informações para que na explicação seja mais fácil a assimilação. Nietzsche diz que por você não conhecer algo, não significa dizer que ele não existe. Talvez a gente não tenha o conhecimento ampliado o suficiente para compreender. Se a gente for parar para analisar, antes do auxílio do microscópio, muita gente questionava se o mundo viral existia ou não. Mas depois do aumento das resoluções, hoje todo mundo acredita que é possível acreditar em um mundo viral, ainda que você não veja. É como o vento, né? Você não vê o mesmo, mas você sente a presença dele. Por que eu quero falar sobre isso? Porque o avicultor esportivo, de fato, ele convive dia a dia com o animal e ele sabe o que de fato é melhor. As bolsas, na sua grande maioria, são acolchoadas. E essas bolsas que o Pedro se reporta, elas são para pequenos deslocamentos. Luiz, conclua. Então, veja, os pequenos deslocamentos, uma bolsa acolchoada, ela não machuca. Agora, quando é para grandes deslocamentos, você tem uma bolsa maior, com dimensões que o animal possa circular dentro dela. Porque isso não é o galista que determina, é o governo federal que impõe instruções normativas e você só viaja com o animal dentro de aeronave se ele fizer o ângulo de 360 graus dentro de uma caixa. Então não existe maus tratos. A bolsa que você se reportou para pequenos deslocamentos, ela não é desconfortável, porque na parte do peito do animal ela tem um acolchoado, no meio das pernas existe uma divisão de espuma. Então é pensado para dar conforto ao animal, até porque se ele é deslocado para fazer uma apresentação, o que você menos quer é que ele se machuque. Então de fato é confortável sim. E se fizer um paralelo com um caixote de aves comerciais que é transportado nos caminhões de um interior para outro, que vai 20, 25 aves em um caixote, digamos que dimensões de 1 metro por 1 metro, então não há nem o que se comentar. Tem um texto aí para você ler aí. Um ouvinte mandou esse texto aí, viu? Vamos lá. Vamos verificar isso aí. Olá pessoal, em poucas palavras vou resumir. Eu tenho um filho, sou casado e sustento minha família com manejo de aves de combate. Gostaria de ver as pessoas que são contra criar algumas dessas aves. Aí depois vocês entenderiam para depois criticar. Eu poderia estar cometendo crime para sustentar minha família, roubando, vendendo drogas, etc. Não tive outra oportunidade de trabalho. É difícil olhar seu filho querendo alguma coisa e você não poder dar. Estou desempregado e encontrei no galismo um modo de sustentar minha família. Deve ser, é crime o que estou fazendo? Para muitos que vivem em condomínios fechados, não sabe como a vida de uma pessoa humilde é dura. Amo galos de combate, eles fazem parte da minha vida. A cada combate terminado, cuido deles com carinho e dedicação e logo estão de volta. Eu não mando matar nenhum, igualmente essas autoridades fazem quando apreendem esses guerreiros, que ao menos não pode se defender quando são levados para serem sacrificados covardemente. Isso me dá uma insatisfação muito triste com esses pobres animais que tanto amo. Veja bem, a avicultura esportiva, a gente precisa passar isso para a opinião pública. Ela não se limita apenas à expressão cultural de seleção para reprodutores. Existem os leilões virtuais, existe a venda de ovos, existe a venda da carne para consumo humano e existe uma busca onde já eu conheço 3 canais criados para fazerem leilões. Assim como o cavalo quarto de milha, a vaca de leite, tem um canal específico para apresentar, né, animais com ganhos de produção de leite, cavalos de ganhos de explosão, coisa do tipo. A ave combatente está se moldando a essa realidade e está criando canais de leilões. Já tem leilão de cabras também. Então, assim, como eu mencionei anteriormente, não estamos fechados às inovações tecnológicas. A gente precisa entender que se você for de encontro a essa avalanche de tecnologias, você não vai ficar nem nas cavernas, você vai ser sepultado. Porque o futuro da humanidade passa pela tecnologia, indispensavelmente. Mas o que esse ouvinte que escreveu esse texto aí mandou, ele refere-se, eu acho que indiretamente, aos chamados ambientalistas. Então. E eu conheço um que pinto, ele só viu aquele outro.
Nunca vi um pinto de um dia, mas você vê que no aquele outro que já dizer, ô pintão. Você vê que no programa anterior teve um ouvinte que falou o quê? Estava fazendo um tratamento para depressão e o envolvimento com as aves combatentes não só minimizou, ele disse bem claro, me curou. Ele suspendeu todo o uso de medicações controladas porque a ave combatente na vida dele não foi uma terapia, foi uma cura. Isso para demonstrar o quanto as relações afetivas que envolvem o criador e a sua ave vai muito além de um mero discurso raso, carente de qualquer dado científico ou histórico que desqualifique a existência desse animal. O cidadão deu um depoimento. Então, assim, é muito forte e essa expressão cultural precisa ser de fato representada. Precisamos de pessoas com coragem que possa se colocar à frente e dizer o seguinte, como ele mencionou, não estou roubando, não estou vendendo droga, e eu vou além, como diz o antropólogo Clifford Gates, a ave combatente, quando está combatendo, ela não castra o homem, ela não torna o homem violento, e ela não muda a personalidade de ninguém. Você já imaginou se todo mundo que consome carne vermelha se tornasse criminoso porque um boi foi morto? Isso não existe, é uma ignorância. Tem um outro detalhe interessante. Eu nunca ouvi dizer, nunca, eu tenho 69 anos, não sou uma criança mais, nem um jovem, sou um idoso. Eu nunca ouvi dizer que numa rinha tivesse uma briga e morreu alguém. Nunca ouvi. Agora, num baile, em outro ambiente festivo, já vi bares, sinuca, peste. Todo e qualquer evento público, o poder público direciona a polícia para fazer segurança. É uma medida de retaguarda para inibir a violência. Nos espaços de seleção para reprodutores, você nunca vê segurança. Você faz uma compra em um mercadinho, se você não passar o cartão ou não comprar no dinheiro, ele não lhe vende, porque ele não confia em você. De jeito mais Nos espaços de seleção para reprodutores, o que existe como símbolo que legitima o evento é a confiança no outro. O que alguns chamam de aposta, a gente chama de jogo. O jogo que acontece ali dentro dos espaços de seleção para reprodutores, o que vale é a confiança na palavra do outro. Você hoje está aqui, mas tem perguntas, viu? O Jonathan voltou a perguntar. Eu vi uns combates na internet e percebi uns negócios de prata no bico da ave. O que é aquilo e para que serve? Os ambientalistas dizem que o bico de aço ele é utilizado para potencializar crueldade no oponente. Isso demonstra a ignorância. Aqueles bicos de prata, eles servem como prótese. Quando um jogador entra em campo, por que ele calça uma chuteira? Porque se ele for chutar a bola descalço, ele vai perder as unhas, ele vai ser lesionado nos dedos. Então, como nós diríamos lá no interior, dei um bicudo no chão para me arromper. A unha levanta na hora. O bico de prata é aquele sapato bonito que você faz questão de usar para se apresentar em espaços apropriados. Para dançar. O bico de prata nos animais é uma prótese que serve para proteger o lá no Beer House. Lá no Beer House. O sapato bem engraxadinho. Para quem não conhece, a finalidade do bico de prata é isso: é proteger o bico natural, evitar lesões que venham a comprometer. Então, é utilizado não para potencializar agressões, mas para preservar o animal de ser lesionado no momento de apresentação. Mandar aqui um abraço aqui para Beto Barreto, Aguinaldo Gomes e Evangelina Azevedo. Já falei, mas mandar mais um alô para ela aqui. Beto Barreto e Aguinaldo Gomes também acompanhando o nosso programa. Muito obrigado, viu? Todos pelo Instagram ou bem revista ou pela 105,9 Anchieta FM. Ô Pedro, ainda de acordo com os estudos do Misael Costa Correia, ele traz um dado desse advogado, o Olivier Danay, francês, inclusive ratificado por Sérgio Alves Teixeira, que é um outro pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eles apresentam os centros contemporâneos onde essa expressão cultural ainda é presente. E ele cita a Polinésia, as Américas, com exceção
de todos os países... Mas qual Polinésia? A francesa ou todas? Todas. Todas, né? Somente o Canadá, nesse universo, não tem a cultura da ave combatente. Mas na Europa, Escócia, Flandres, Andaluzia, na África, Madagascar, inclusive essa ilha foi a ilha que deu origem a um animal que hoje criou uma certa polêmica no Brasil, que é um animal que lá em Canhoba você conhecia como o gogó de sola, o polaco, aquele que não tinha pena no pescoço. Sim, sim. Esses animais, eles também são combatentes. E eram também são combatentes. Animais muito valentes, muito agressivos. Lá a gente chamava pescoço pelado, o galo do pescoço pelado. Então, surgiu na África, em Madagascar. Esses animais talvez hoje sofram influência de vários tipos de cruzamentos e eles tenham perdido a sua originalidade. Mas são aves consideradas como aves combatentes e têm o seu valor dentro desse universo do patrimônio genético brasileiro. Na Ásia existe a China, a Tailândia, Filipinas, Bali e o próprio Japão, com a contribuição de duas raças importantíssimas, o Tuso e o Chamo. Inclusive eu conheci um colega em Brasília, em um evento que nós fomos participar, numa manifestação nacional em defesa da ave combatente, onde ele só cria Tuso. E aí ele diz: eu dei o nome aos meus animais de Vietcongues, porque morre, mas não sai da luta. São realmente verdadeiros kamikazes, em nome daquilo que eu vejo como verdade, eu defendo até com a minha própria vida. Então, só cria Tuso. Se a gente for parar para analisar, eu falei que não tem no Canadá. Aí algumas pessoas alegam que é por causa da frieza. Eu não sei, eu não tenho um dado para trazer. Mas na Rússia, eu tenho um dado. A Rússia também é muito fria. Se tem na Rússia, tem no Canadá. Ou o canadense não gosta, é diferente. E lá existe uma raça específica daquele país, que foi uma forma, criar essa raça como uma forma de homenagear um conde de muito destaque russo. Eu não sei se a pronúncia é Olaf, mas a raça de animais recebe o nome em homenagem a esse conde. Então você observe que em várias partes do globo existe a presença desse animal, e ainda nos dias de hoje é muito presente nesses espaços que eu citei. Se a gente for aqui porque eles se viam como distração dos criadores e também alimentação da família. E hoje fonte de renda. E a alimentação mais prática que tem de se obter para manter uma família, por exemplo, nesse momento agora, quem cria aves, seja ela qual for a raça, ele em 120 dias ele tem um prato em casa com a família toda durante um dia ou dois. Pedro, em qualquer esporte você tem figuras de importância. No boxe, o treinador, ele carrega uma importância muito grande, porque é ele que vai ensinar os passos, né? A posição de pernas, como você trocar de base. Você estuda o seu adversário, prepara o seu lutador para esse momento. Na ave combatente nós temos a figura dos tratadores, que são treinadores, são pessoas especializadas nisso. Eu vou até soltar no ar. Nós temos a intenção no segundo semestre, a Associação Sergipana, ela quer sediar um evento onde a gente vai fazer em dois momentos. Um é alguém que de fato tenha uma vivência que possa ensinar aos pequenos criadores todo o manejo dessa ave. Como você deixar um animal em perfeitas condições para a apresentação. Porque passa por vários critérios, desde a infância do animal com uma alimentação decente, a capacidade de observação no momento da classificação, porque como é que você classifica um animal, o que você busca nele? Cada criador tem valores, mas existem alguns que, como disse o professor Dinarte, agora me deu até vontade de sorrir, quando o cara perguntou a Ariano Suassuna se o rock era uma expressão nacional. E aí Ariano sorrindo diz: expressão nacional é o espirro, o arroto e o peido. Como sempre, Ariano, né? Lembra, Diego? Então veja, mas existe o arroto, espirro e o peido. O espirro e o peido, isso aí. O mundo todo faz isso, ainda que não queira. Aí dentro da ave combatente existem alguns valores que eu não vou dizer que são universais, mas que é muito bem colocado em prática.
agilidade do animal, força do animal, resistência. Tem alguns valores que se busca. Então, para você classificar o animal, ele tem que estar dentro de alguns critérios. E aquele que conviveu em maiores criatórios é igual um jogador. O jogador que passou por um grande clube, às vezes ele não tem a habilidade de um cara que está se destacando em um clube de várzea. Mas ele tem a maturidade do tempo da bola, ele tem um melhor condicionamento físico, então ele se torna mais produtivo para a equipe. Por quê? Porque ele foi muito bem acompanhado. A mesma coisa a gente vai tentar trazer para os criadores, como também um curso sobre arbitragem, já pensando na possibilidade de não permitir prolongados tempos onde o animal vem à exaustão. Pensando no bem-estar do animal, você inibir determinados comportamentos. Como no boxe, por exemplo, cada round tem no máximo 5 minutos, dependendo da força do lutador, 3 minutos. Os chamados pesos pesados, 3 minutos um round, né? E aquele peso leve, 5 minutos. Então, o que a gente está buscando é isso, tentar criar um sentimento de pertencimento dentro do galismo, no cenário nacional, para que algumas personalidades que possam contribuir se aproximem, porque se a gente não pensar de forma consolidada um direcionamento para essa expressão cultural, ela vai deixar de existir, porque as medidas que estão sendo impostas através de algumas delegacias de proteção ao meio ambiente que desconhece o ordenamento jurídico ou finge desconhecer, vai retirando aos poucos... que desconhece mesmo. Vai retirando aos poucos os praticantes dessa expressão cultural. Baseado em quê? Em uma conduta de perseguição, impondo medo. Então, algumas pessoas, para se preservar, para não ter o seu nome, ou estar passando ali algumas horas sendo ouvido em uma delegacia, ele vai se afastando. Então, ainda que não exista uma lei criminalizando, mas a conduta que é imposta aos criadores vai ocupando espaço e inibindo essa expressão, que no passado um pai orientava um filho, o meu avô criou, os meus tios criaram, e você presenciando aquilo dentro do núcleo familiar, você cria um gosto. Dificilmente um filho de um vaqueiro não vai saber montar em um cavalo. Ele pode até sair da fazenda e se tornar um médico, mas ele vai ser um médico que ele sabe cavalgar. Da mesma forma no esporte, mas da forma como está acontecendo, vai deixar de existir, porque hoje o pai chega para o filho e diz, não quero isso aqui não. Foque nos estudos. Porque ele já sabe que carrega um estigma muito pesado. O preconceito, a discriminação, a perseguição. Tudo isso acontece na ausência de organização. Na verdade, o que está acontecendo hoje no mundo é a perda de identidade cultural em todos os segmentos da vida. Por exemplo, na Europa, eu estava tentando me lembrar aqui, não estou conseguindo lembrar o país. Você sabe, aquele porquinho que a gente chama de caititu, aquele porquinho bem vagabundo, tinha antigamente no sertão, hoje não, os porcos são todos de raça, porque aquela raça aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, praticamente desapareceu, o caititu. Na Europa, ele é usado para buscar o caroço de uma fruta que é afrodisíaca, que ela tem, digamos, o mesmo sentido de cheiro que daria para os animais perseguir as suas fêmeas no cio. É que eu não lembro o país. E aquilo custa milhares de dólares. Se eu não me engano, é na Holanda. Inclusive, eles abatem esses animais, deixam a carne lá ficar um tempo. Eu acompanhei, realmente. Isso. Então, são essas coisas que o mundo está perdendo, a falta de identidade com o passado. Hoje no Brasil, Pedro, a Endagro a Embrapa vem fazendo um trabalho no resgate ao boi nativo. Dentro dos espaços, chamado pé duro. Dentro dos espaços de assentamentos, de quilombos, ele vem tentando fazer um resgate desse boi, que é nativo. Por quê? Porque eles perceberam que é um animal muito mais resistente às doenças. Não sofre infestações de mosca do chifre, como o rebanho atual. Não sofre de doenças que acometem, como brucelose. Ou seja, é um boi que era um boi que você só ouvia
pelo chocalho. Mas veja quanto... Né? E só via se tivesse que entrar no mar. Mas veja quanto é Ele importante. era criado lá na mata e não morria de erva, não morria de nada. Por que eu quero trazer esse exemplo para a ave combatente? Isso para demonstrar o quanto é importante você preservar as características nativas das espécies. Hoje, quer dizer, as pesquisas estão remetendo a um resgate de um boi que foi desprezado. Da mesma forma, a nossa ave combatente, eu sempre cito, existe uma pesquisa em andamento em Colômbia, em Nova York, nos Estados Unidos, para comprovar a agressividade e a belicosidade desses animais como um valor natural. É uma característica inata dessas aves. Mas, em paralelo, pode ser trabalhada uma pesquisa que venha a trazer uma descoberta monumental para o ser humano. Esses animais têm uma capacidade de regeneração muito acelerada. A cicatriz de um animal, 10, 15 dias, ele está totalmente curado. Imagine se você traz um tipo de tratamento baseado em estudos com esses animais para estender aos diabéticos, que têm dificuldade em cicatrizações, que às vezes tem que amputar pé, braço, seja lá o que for. Então, todo o patrimônio genético, toda espécie, ela tem que ser preservada. Em algum momento a gente pode evoluir intelectualmente, cientificamente, e descobrir qual é de fato a utilidade desse animal. Observe que hoje existe uma busca no resgate para esse boi. Amanhã talvez a gente despreze essa espécie de aves combatentes e estejamos atrás de um criador lá do interior que preservou um exemplar para dar continuidade. Então, assim, o que a gente busca é levar esse tipo de entendimento e compreensão de que uma espécie, quando deixa de existir, o vizinho não substitui. Quero agradecer a todos, Pedro, os associados, aqueles que de forma direta ou indireta nos apoiam. E estamos em campanha, pessoal. 3 outdoor serão colocados nas principais avenidas de Aracaju, com as dimensões de 9 metros de largura por 3 de altura, apresentando para a população aracajuana a nossa ave e a sua segurança jurídica. Quem puder nos apoiar, ainda que não possa financeiramente, seja um disseminador das nossas ideias. Mais uma vez, agradeço a todos os galistas de Sergipe e do Brasil que busca o reconhecimento e a valorização dessa expressão cultural. Pedro, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Nós é que agradecemos por essa aula aqui de história, de conhecimento,